Bom, Namaskar, eu estou aqui lendo o livro do Sugar Blue, que conta sobre a indústria do açúcar refinado. E tem uma parte muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é como que desenvolve a diabetes. Então aqui, vamos pegar aqui uma parte, vou fazer uma leitura, tá? Acho que vou dar alguns minutinhos da parte mais importante do comentário de Sakurasawa. Concluiu que a medicina ocidental estava muitas décadas atrasada no que se refere à relação entre o consumo do açúcar e doenças. A medicina ocidental irá um dia admitir aquilo que há anos é do conhecimento dos orientais. Escreveu um livro, You Are All Sampaku. Entre aspas, o açúcar é o maior mal que a moderna civilização industrial impôs aos países do Extremo Oriente e da África. Sakurasawa prescrevia o domínio do corpo para a cura da prevenção de todos os sintomas, e não apenas para o hiperinsulinismo, como havia afirmado o Dr. Scali Harris. Naturalmente, por todo o mundo, a indústria do açúcar estava hilária. Onde ele não foi ignorado, foi ridicularizado. A análise que fez sobre o açúcar é a própria simplicidade. Aqui que está a parte importante que eu quero compartilhar. Quando comemos, o processo de digestão converte os alimentos em glicose, um açúcar simples, que é Ying. Essa glicose é conduzida pelo sangue até o pâncreas, onde o aumento da taxa de glicose estimula a redução da insulina, Yang. A insulina é transportada pelo sangue até o fígado, onde é convertida em glicogênio, um açúcar complexo que é Yang, que por sua vez é estocado pelo fígado. Uma queda no nível de glicose, por outro lado, irá estimular a secreção dos hormônios corticais da glândula pituitária. Estes hormônios, ACTH, são Yin, os quais elevam a taxa de glicose no sangue pela conversão em glicose de uma parcela do glicogênio estocado no fígado. Num corpo saudável, o nível de glicose do sangue é mantido pela interação da insulina, Yang, dos hormônios corticoides e do ACTH, Yin. No entanto, um organismo que apresenta um funcionamento debilitado, as variações no nível de glicose no sangue são muito maiores. Se a insulina fornecida pelo pâncreas é excessiva, grandes quantidades de glicose serão convertidas em glicogênio. A taxa de glicose no sangue cairá e permanecerá baixa. Esta condição é chamada de hiperinsulinismo ou hipoglicemia, o primeiro estágio do Sugar Blues. Esta superestimulação do pâncreas é provocada pela ingestão de quantidades excessivas de açúcar simples, como sacarose, mel, frutas e indiretamente por drogas, inclusive maconha. Por outro lado, se o suprimento de insulina é inadequado, o fígado não pode converter, convenientemente, o excesso de glicose em glicogênio. Isto é, diabetes. À medida que o pâncreas se cansa de produzir insulina para neutralizar a ação dos alimentos extremamente como açúcares simples, mel, frutas e drogas, torna-se completamente esgotado de tanto esforço e o excesso de açúcar começa a ser acumulado no sangue. O nível de glicose no sangue se eleva e permanece alta. Estímulos excessivos provocados por excesso de açúcar, mel e frutas conduzirá inexoravelmente ao hiperinsulinismo, ou hipoglicemia, ou baixa taxa de glicose no sangue, e a seguir ao diabetes, a alta taxa de glicose no sangue, estágio seguinte do Sugar Blue. A alta taxa de glicose no sangue, aquilo que o Dr. Thomas Willis deu o nome de diabetes em 1674, foi descoberta porque foram necessários apenas uma amostra de urina e o sentido do olfato para detectá-la. A tecnologia médica que detectaria taxas baixas de glicose no sangue, o primeiro estágio do Sugar Blue, não estaria disponível até a virada deste século. Então esse aqui é o comentário desse doutor. E aí continua aqui do livro, vou ler só mais um pouquinho. Como a doença é Ying, diz Sakurasawa, o tratamento deve ser Yang. Uma dieta bem equilibrada, nem muito Yin, nem muito Yang. Sakurasawa sugeria arroz integral, feijão azuki e abóbora. Sakurasawa introduzia o cultivo de carboidratos integrais naturais, como o arroz, a abóbora Hokkaido e o feijão azuki, na Bélgica e na França, onde nunca havia sido cultivados. Da mesma forma que a soja, a vaca do Oriente,
havia sido inicialmente introduzido nos Estados Unidos como uma fonte barata de proteínas, na década de 1920. O cultivo da soja proliferou nos Estados Unidos, pois ela poderia alimentar o gado, que por sua vez poderia ser comido. A abóbora e o feijão azul, o arroz integral e os produtos tradicionais feitos a partir da soja, como o miso, o tofu e o tamari, não se espalharam tão rapidamente. Mas isso vai mudar, previu Sakurosawa. Está mudando. À medida que a crise de alimentos e energia dos anos 70 se evolumar, as coisas mudarão ainda mais. Eu vou ler só mais um pouquinho, mas se você escuta se quiser. Naturalmente, os papas da medicina ocidental denunciavam Sakurosawa como charlatão e curandeiro. O fato dele praticar algo tão louco como a acupuntura sem um diploma de Harvard, e ainda por cima, antes de reaproximação sino-americana, foi suficiente para desacreditá-lo completamente em alguns ambientes. No entanto, sua prática de prescrever aquilo que a medicina ocidental havia erroneamente rotulado como uma dieta altamente rica em carboidratos para pessoas portadoras de diabetes era, segundo alguma, a prova da sua loucura. Todo mundo tinha consciência de que os carboidratos, que têm a tendência de se desfazer em açúcar simples durante o processo digestivo, tendem igualmente a elevar a taxa de glicose no sangue a alturas perigosas. Sakurosawa representava uma ameaça para o negócio do açúcar e a sua enteada, a indústria da insulina. Ele considerou tal fato como tributo. Na década de 1960, viria a observar que... Olha aí, é muito interessante esse livro. Nenhum médico ocidental pode curar o diabetes, mesmo passados 30 anos da descoberta da insulina. Os médicos continuam a recomendar a insulina, condenando os diabéticos a carregar pelo resto da vida uma muleta insulínica. Já no 25º aniversário da descoberta da insulina, sua ineficiência na cura da diabetes era publicamente admitida. Enquanto isso, milhões de diabéticos pagavam milhões de dólares por esse remédio ineficaz, não apenas nos Estados Unidos, mas no resto do mundo. E o número de diabéticos aumenta a cada dia. Uma vez que começam a tomar a insulina, com certeza irão encher os bolsos dos médicos e das corporações farmacêuticas enquanto viverem. Sakurosawa ateve-se a este princípio e insistindo que qualquer regime nutricional para diabéticos que excluísse aquilo que o Ocidente chamava de carboidratos era perigoso. Pediu que os nutricionistas ocidentais fizessem uma distinção baseada na quantidade de alimentos que rotulavam mecanicamente de carboidratos. Insistiu para que fizessem uma distinção entre os grãos integrais não refinados como fonte de carboidratos e não os misturassem indiscriminadamente como batatas, pão branco, cereais industrializados e açúcar branco, que constituíam as fontes médias de carboidratos da típica dieta americana. Pode-se ter uma ideia da confusão reinante da classe média americana no tocante aos sintomas da doença do açúcar pelo número de médicos e suas esposas que sofreram do mal, incapazes de auxiliar a si mesmos quanto mais os seus pacientes. A história do Dr. Stephen Gilland, de Tampa, Flórida, é clássica. O Dr. Gilland adoeceu acometido por uma miríade de sintomas físicos e mentais. Sua concentração e sua memória falhavam, estava fraco, preguiçoso, com taquicardia e sofria de ansiedade e tremores. Consultou um dos mais eminentes especialistas que conhecia simplesmente para ser informado de que era um neurótico e que devia aposentar-se para o bem da classe. Buscou outra opinião e mais outra, e antes de terminar sua peregrinação havia consultado a 14 médicos e 3 das mais famosas clínicas de diagnóstico dos Estados Unidos. Os médicos consideravam ter feito uma grande coisa pelo paciente quando dão um nome à sua doença, e disse Immanuel Kant: o Dr. Gilland tinha mais do que um nome para a sua doença, ele tinha múltiplas escolhas: neurose, tumor no cérebro, diabetes, arteriosclerose cerebral, endurecimento nas artérias do cérebro. Gastou uma fortuna para terminar no mesmo ponto onde havia começado, doente, incapacitado para o trabalho e desconcertado diante dos conflitantes jargões. Estava quase no fim das suas forças quando lhe caiu nas mãos o artigo médico original escrito pelo Dr. Harris e publicado no Journal of the American Medical Association em 1924. Gilland se submeteu ao teste de tolerância à glicose, TTG,
e soube que tinha uma baixa taxa de glicose no sangue, hipoglicemia, sugar blue. Seguindo a prescrição de Dr. Harris, iniciou uma dieta simples, eliminando todo o açúcar refinado e toda a farinha branca. Seus sintomas, ansiedades, tremores, preguiça, neurose, arteriosclerose foram desaparecendo gradualmente. Após ter se recuperado, lembrou-se de que um dos médicos que consultara fizera o diagnóstico correto, mas prescrevera o remédio errado. Seu mal fora rotulado como baixa devido como a baixa taxa de açúcar no sangue, e lhe recomendaram que comesse barras de doce para aumentá-la. Naturalmente, fazer isso seria o mesmo que jogar gasolina na fogueira e piorar os sintomas de Gilland. Se você já passou por essas lenga-lenga médica, como eu e milhões de outras pessoas, sabe que no final ficamos um pouco amargurados e com um senso de missão a cumprir. Dr. Gilland ficou realmente amargurado e redigiu uma carta ao Jornal de Associação Médica Americana, AMA, volume 152, 18 de julho de 1953, representando seus colegas por fazerem vista grossa e negligenciarem o trabalho pioneiro do Dr. Charles Harris. Ele jurou usar a lição que aprendera penosamente para auxiliar na diagnose e no tratamento das legiões de pessoas que sofrem do sugar blues, inclusive muitos dos quais estavam informados como ele que o açúcar refinado era a cura para suas misérias, quando na verdade era a causa. Gente, o livro continua, é ótimo, muito bom. Sugar Blue. Baixa no Kindle.